Oi, gente! Vamos falar nesse vídeo sobre economia. Como que nós, mulheres donas de casa, podemos ajudar a economizar nas contas de casa? Como que a gente pode conseguir reduzir a conta de água, a conta de luz, conta de mercantil, qualquer gasto que seja possível, mas que seja necessário para se manter uma casa? Como que nós podemos fazer para reduzir esses gastos? Uma dica para economizar na conta de energia é: não deixe seus aparelhos elétricos ligados na tomada se você não estiver usando. Então, micro-ondas aqui em casa a gente só coloca na tomada na hora que vai usar. Terminou de usar, tira da tomada. TV também, se a gente não está usando a TV, a gente tira da tomada. Ventilador, se não está usando, tira da tomada. E esse tipo de comportamento vai virando um hábito. Então, automaticamente, depois que você começa a fazer isso, automaticamente você vai aprender a tirar da tomada. O roteador da internet também, se você vai sair de casa, você pode tirar o roteador da tomada, você não vai estar usando a internet, porque cada coisinha que fica conectada na tomada fica consumindo ali digamos que uma energia. Mesmo que ele não esteja sendo usado, o fato dele estar conectado na tomada vai passando uma corrente de energia. E aí, querendo ou não, isso vai gerar um valor para você pagar no final do mês na conta de energia. Então, tire tudo da tomada. Tudo que você não estiver usando, você tira da tomada. Aqui em casa só fica mesmo a geladeira que fica ligada na tomada, mas as outras coisas, se a gente não estiver usando, a gente tem o cuidado de tirar da tomada. Gente, uma coisa que subiu muito e parece que vai continuar subindo é o gás, né? Então, para a gente economizar também no uso do gás, você pode cozinhar alguma coisa e deixar para o dia seguinte. Por exemplo, o feijão. O feijão, quando eu vou fazer feijão, eu faço uma quantidade que dê para mais de um dia. Eu costumo fazer uma quantidade que dê para 2 dias, no máximo 3 dias. Então, cozinha uma quantidade que você dê para usar no dia seguinte, até 3 dias. Você que vai dizer aí do seu gosto. Aqui em casa, até 3 dias eu ainda gosto de congelar. Então, coloca num recipiente, congela, e aí no dia seguinte você só vai descongelar, você economiza tempo e economiza o gás. Uma outra coisa que dá para economizar para durar mais é o detergente. Você coloca na esponja só o necessário para você ir lavando. Não precisa você encher de sabão a esponja. Você coloca ali aquela quantidade que vai ser necessária, que vai dar para você lavar ali, e você fica repondo quando precisa. Então, chega de exageros. Até mesmo a natureza também agradece, porque quando você usa muito sabão, todo aquele sabão ele volta para a natureza na corrente da água, né? Então, a gente precisa economizar tanto para o nosso bolso como para a natureza também. Gente, economizar é evitar o desperdício. Na verdade, toda vez que você usa algo que você está desperdiçando, você não está pensando na natureza. E se você colocar a mão na consciência e pensar que existem tantas outras casas que aquilo que você está usando a mais, que você está desperdiçando, pode estar fazendo falta em outra casa, talvez você consiga criar o hábito de evitar o desperdício. Tem coisas no mercantil que a gente pode evitar o desperdício, como o creme dental. Eu vejo que tem muita gente que enche a escova de creme dental, sendo que a quantidade
necessária para você conseguir fazer a escovação é o tamanho de uma ervilha. Então, se você, ao invés de encher a escova de dente de creme dental, você colocar uma porção do tamanho de uma ervilha, você vai conseguir escovar seus dentes. O creme dental vai durar mais tempo e você vai evitar o desperdício, vai menos resíduos de creme dental para o esgoto, para a natureza, né? Uma outra coisa que a gente pode evitar também o desperdício, falando agora de coisas de casa, de usos de higiene, de usos de casa também, do mercantil, para a gente conseguir economizar no mercantil, para que as coisas durem mais tempo, o açúcar. Tem gente que exagera muito no açúcar, né? Por exemplo, você pode fazer o café sem açúcar. E aí, aqui em casa, o meu marido gosta de coisas muito doces. Eu já não gosto. Então, se eu faço café hoje, eu não faço café com açúcar. Eu faço só o café e deixo para cada um adoçar o seu gosto. E aí, eu percebo que se sobra café na garrafa, a gente não vai reutilizar, então vai jogar fora, já é um desperdício. Às vezes pode sobrar uma xícara de café que vai ser jogada ali no esgoto. Então, você está desperdiçando o café. Se você não adoça o café, você deixa para cada um adoçar na hora que for tomar o café, você está evitando o desperdício do açúcar também, né? Então, eu não coloco açúcar no café, tanto para que cada um possa adoçar o seu gosto, como também para não desperdiçar o açúcar. Faça a quantidade que vocês costumam usar na sua casa. Então, vamos evitar esse desperdício. Colocar a comida no prato apenas a quantidade que você costuma. Então, observe os seus filhos. Se você está vendo que está sobrando muita comida no prato, faz essa educação com eles de que essa quantidade de comida que está sobrando ali no prato deles, que vai para o lixo, seria suficiente para matar a fome de uma pessoa que está lá na rua, que não tem o que comer, de uma família que não tem renda, que não tem como comprar comida. Aquela quantidade de comida que está sendo jogada no lixo, que está sobrando aí, que você não está utilizando, que você está desperdiçando, ela poderia estar saciando a fome de uma outra pessoa, ela está fazendo falta para outra pessoa. E aí, às vezes, chega no final do mês e o arroz acabou, o açúcar acabou, o café acabou, e aí você fica precisando comprar, às vezes falta dinheiro para comprar, porque você está esperando chegar o salário do mês seguinte, né? Aí você precisa usar cartão de crédito, ou você precisa comprar em algum mercadinho fiado. Enfim, essa é a realidade de muitas famílias. E se você começa a consumir, a colocar no seu prato aquilo que você vai consumir, aquele arroz, aquele açúcar, aquele feijão, ele vai durar mais tempo. Talvez ele até dure o tempo suficiente para que você faça um novo mercantil. Então, às vezes, você desperdiça demais. Quando você faz uma educação para economizar dessa forma, evitando o desperdício, as coisas do seu mercantil vão durar mais tempo. Então, se um arroz na sua casa dura 4 dias, 1 quilo de arroz, por exemplo, depende da quantidade de pessoas na sua casa, né? Se dura 4 dias com desperdício, imagina só, você ganha 1 dia a mais sem desperdício, ou você pode ganhar até mais de 1 dia sem desperdício. Pensa, aquela quantidade de comida que está sendo jogada ali fora, daria para você comer no dia seguinte também. Então, você está jogando fora aquilo que faz falta muitas vezes para você no final do mês. Frutas, dá sempre uma olhada na geladeira se tem alguma fruta que tá ficando velha. Então dá uma olhada na geladeira, as verduras, as frutas que estão ali, vai sempre dando uma olhada para evitar o desperdício, porque às vezes é um dinheiro que você foi lá, fez a feira, e aí às vezes você abre a geladeira e não tem muito o que comer, tá faltando fruta. Só que quantas vezes você jogou frutas fora? Quantas vezes você jogou verduras que ficaram estragadas? Então vamos ficar sempre de olho na geladeira e ir consumindo. E, por exemplo,
Ah, tem uma fruta lá que seus filhos não estão com vontade de comer, mas se você pegar, se você cortar, se você fizer um suco, se você inventar ali uma salada, se você pegar para comer, todo mundo vai querer, né? Então vamos ficar sempre de olho naquelas comidas que estão armazenadas na geladeira. Uma outra coisa também, quando você for fazer o mercantil, você tem gente que faz mensal, né? Tem gente que faz por semana, quinzenal, enfim. Mas faz sempre uma lista, vê as coisas que vão acabar até o próximo mercantil e compre aquilo que for necessário primeiro, e aí depois você acrescenta as outras coisas que você pode querer acrescentar que não está na lista do mercantil. Mas primeiro, quando você for fazer o mercantil, cuide em fazer, em colocar no carrinho aquilo que você já elencou que está precisando comprar. Evita de ficar indo muitas vezes ao mercantil, porque cada ida no mercantil você pode ir colocando coisas que não são tão necessárias para comprar, e aí você acaba gastando mais. Então, por exemplo, você pode ir uma vez por semana, se você costuma comprar frios, carne no mercantil, você pode ir uma vez por semana, compra ali aquela quantidade para ser usada durante aquele período, durante aquela semana, faz a divisão, faz um cálculo imaginário do que você vai precisar, compra somente o necessário para aquele período. Evita de ficar indo muitas vezes no mercantil quando a gente não faz lista, pelo menos aqui em casa. Às vezes, se a gente não faz uma lista, aí a gente vai no mercantil, quando a gente volta, a gente percebe que esqueceu, que precisava ter comprado alguma coisa e acabou esquecendo. Aí no outro dia, você vai ter que voltar lá para comprar o que tinha esquecido, só que você não leva só o que você esqueceu, você sempre leva algo a mais. Então, a gente precisa se organizar. Se a gente for menos ao mercantil, a gente vai evitar essas tentações de querer comprar um chocolate, de querer comprar um biscoito, coisas que não fazem parte da lista de necessidades, mas que ficam lá tentando a gente, né? Então, a gente pode ir menos ao mercantil, ou uma vez por semana, ou uma vez por quinzena, né? E às vezes, quando você faz o mercantil mensal, você pode, naquele início de mês, você pode olhar a sua despensa, o seu armário recheado de coisas, e isso também pode gerar desperdício, porque o seu inconsciente fica pensando que você já está abastecido, que você já tem bastante. Então, é mais fácil de você desperdiçar, é mais fácil de você colocar mais comida, é mais fácil de ir mais coisas para o lixo. Então, aqui a gente não costuma fazer um mercantil exagerado mensal com comida, não. A gente costuma ir, às vezes a gente vai por semana, às vezes a gente vai por 15 dias, mas é mais ou menos um período curto que a gente usa. E aí a gente não fica com aquela despensa recheada de coisas, não. A gente fica com uma quantidade necessária para usar durante um período. E uma coisa também, na hora de você organizar comida, lanches, você pode sempre preparar um lanche digamos que com coisas que vão te dar saciedade. Então, você pode evitar biscoitos, tipo biscoito recheado, tipo salgadinhos, na hora do lanche dos seus filhos, porque são coisas que ele vai comer, mas não vai dar saciedade, logo ele vai querer comer alguma outra coisa. Então, você pode colocar um lanche que sacia a fome. Então, no café da manhã, no lanche da tarde, coloca à disposição do seu filho coisas que vão realmente nutrir ele e que vão realmente dar saciedade a ele, para que ele não fique beliscando coisas, porque fica beliscando um biscoito ali, fica beliscando um doce aqui, aí não se alimenta direito. E essas coisas são coisas que a gente vai gastando, mas que não são necessárias, não são necessidades, né? E eu vou finalizar esse vídeo com a leitura no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 33 até o 36. Eita, os meninos estão fazendo barulho aqui. Peraí, deixa eu ir lá ver eles. Então, pega aí sua Bíblia.
ou então acessa a Bíblia no celular. E vamos ler Gênesis capítulo 41, versículo 33 a 36. Antes de ler isso daqui, então, gente, antes de fazer a leitura, deixa eu só explicar aqui para vocês que essa parte da história aqui de Gênesis fala sobre José. E aí, justamente nessa parte aqui, nessa leitura, José estava no Egito, tinha sido levado como prisioneiro, né? Depois você pode dar uma busca aí para ler a história, que a história de José é bem interessante. Mas José estava no Egito como prisioneiro. E o rei do Egito, na época, teve um sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho. E aí trouxeram José para interpretar esse sonho. E essa parte que a gente vai ler é a explicação. José interpretou o sonho do rei e aí deu um conselho a ele. E aí o rei tinha sonhado com vacas magras, vacas gordas, que significavam uma época de fartura e uma época de escassez. E aí José interpretou esse sonho e deu o seguinte conselho para o rei. Vamos ler aqui. Opa. Aqui. Portanto, José continuou. Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de vigiar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas, época das vacas gordas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Só pegando aqui essa história de José, que foi justamente o que aconteceu. Na época de fartura, José organizou o armazenamento do que estava em excesso, e na época de escassez, eles utilizaram isso, e isso serviu para alimentar tanto o povo no Egito, como outros povos que vinham buscar alimento no Egito. Gente, hoje a gente está vivendo uma situação em que muitas famílias estão tendo que reduzir gastos, muita gente está ficando desempregada, muita gente está impedida de trabalhar por conta dos decretos que estão sendo lançados para tentar controlar o avanço de casos com o coronavírus, né, aqui no Brasil. Então, a gente precisa começar a se organizar, mesmo que dentro da sua casa isso não tenha afetado financeiramente, porque tem pessoas que têm o seu salário fixo e continuam recebendo o seu salário fixo, mas tem pessoas que dependem muito do trabalho, né, que vivem do dia a dia do trabalho e que afeta diretamente como que essas pessoas vão conseguir pagar suas contas. Então a gente precisa, mesmo que você não esteja sendo afetado com essa situação, a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa evitar o desperdício. E assim como José deu esses conselhos ao rei de sabedoria, né, que a gente precisa aprender a controlar essas riquezas para justamente se preparar para um momento desses, né? Quem tinha as suas reservas não está tão desesperado no momento desse, mas uma pessoa que não tem o controle, que não faz as suas reservas, quando chega um período de escassez, essa pessoa se desespera, não tem o que fazer. E aí precisa buscar recursos, precisa ir para banco fazer financiamento, pedir empréstimos, e aí a situação vai ficando pior, né? Então vamos usar aqui a sabedoria de José para a gente aprender a fazer reservas, aprender a organizar as riquezas que Deus nos dá, porque é Deus quem manda a chuva, é Deus que dá as condições para que a terra nos dê o alimento. E existem períodos de escassez,
né? Não é a primeira vez que isso acontece na história, mas existem períodos de fome, períodos de escassez, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, a gente precisa começar a economizar, fazer o que for possível para reduzir os gastos de casa, ajudar as pessoas mais necessitadas, né? Quem você vê que está próximo de você, que está precisando, se você tem essa reserva, você tem condição de ajudar. Se está sobrando um quilo de arroz na sua casa, você pode ajudar uma família que tá sem poder trabalhar. Muitas pessoas estão nessa condição. Aqui em casa, pelo menos, meu marido, a atividade de trabalho dele está interrompida por conta de decretos municipais, então a gente vai se virando de outras formas, né, e usando as reservas que tem para suprir as necessidades apenas. Então, a gente pode utilizar aqui a leitura da Bíblia, a sabedoria que a gente encontra na Bíblia. Na Bíblia a gente encontra conselho para tudo na vida. A gente pode usar aqui a história de José. Foi um período, então assim, a vida é feita de períodos. Esses períodos, eles têm o seu início e eles têm o seu fim. Então, muitas vezes, independente de pandemia, independente dessa situação atual, isso serve para a vida toda, né? A gente vai ter períodos de fartura dentro da nossa casa e a gente vai ter períodos de escassez sempre. E a gente precisa ter sabedoria de fazer um bom uso daquilo que entra no período de fartura, de fazer as nossas reservas, as nossas economias, se preparando para o período de escassez. Toda casa passa por essas fases, né? Então a gente precisa ter a consciência de que são períodos, e que assim como um tempo de fartura, ele chega ao seu fim, um tempo de escassez também chega ao seu fim. E o que a gente precisa é garantir a sobrevivência. Apenas esperar esse período passar, garantir que sobreviva. Então, cada um pode fazer a sua parte dentro de casa. Isso é uma coisa que os seus filhos vão ver você fazer, vão aprender. Os meus filhos aqui em casa, quando eles não estão mais no quarto, que eles vão sair do quarto, eles tiram o ventilador da tomada, né? Eles vão sair de um lugar, eles sabem desligar, porque eles veem a gente fazendo e eles vão aprendendo, vai virando um hábito, eles vão pegando os hábitos da gente. Então, a gente precisa criar esses hábitos de saber guardar as riquezas que entram no tempo de fartura para se preparar para o tempo de escassez. Então, eu desejo que você possa usar de sabedoria na sua casa, né? E que esse período de crise que nós estamos vivendo agora, ele venha, que a gente consiga passar por ele sobrevivendo, né? Muitas pessoas estão sendo afetadas, tanto financeiramente como na saúde também, né? Eu não tenho nenhum caso assim de parente que tenha falecido por conta do coronavírus, mas na minha família algumas pessoas já pegaram. Aqui em casa, na minha casa, eu, meu marido e meus filhos, a gente não teve nenhum contato assim com o vírus que a gente saiba. Se a gente pegou, a gente não sabe, mas a gente fica tomando todas as precauções. E aí o que a gente tem a fazer é cuidar daquilo que nos compete. Assim como José disse para o rei, coloque vigias para recolher essas riquezas. Então a gente precisa estar também assim, todo o tempo vigilante dentro da nossa casa, nas nossas finanças, na nossa vida. O que a gente pode fazer? Então a gente pode chegar ao ponto de ver o que eu tenho dentro da minha casa que eu não uso, que eu posso até mesmo vender, né, e usar esse dinheiro para pagar alguma conta, e usar esse dinheiro para fazer um mercantil. O que não é útil dentro da minha casa? Será que o que eu tenho de excesso na minha casa que no momento de escassez eu posso utilizar? Antes de se desesperar, a gente precisa olhar para o problema e pensar em soluções. Para que a gente, porque não, se a gente fosse desesperar, a gente não vai ver soluções e às vezes a gente se acaba se prejudicando mais ainda, como uma pessoa que está no meio de um mar que vai se afogar. Se ela se desesperar, ela vai se afogar mais rápido. Mas se ela conseguir manter ali um nível de calma, de relaxamento, ela pode flutuar, ela pode boiar e ela pode sobreviver. Basta boiar num momento de
de risco ali, se ela não se debater, se ela simplesmente boiar, deixar as águas levarem ela, ela pode sobreviver, mas se ela se desesperar, ela se afoga mais rápido. Então, que Deus nos ajude nesse momento.